Nessas últimas semanas, a gente falou muito de Liam Lawson, falou muito até de Checo Pérez e falou muito pouco de Yuki Tsunoda, né? Verdade. Porque a gente tá falando A história é contada pelos vencedores, mas a gente tá contando sob a perspectiva dos perdedores. Né? Dessa vez, a gente vai falar do vencedor Yuki Tsunoda. Ok. Que adquiriu sua vaga como segundo piloto da Red Bull e ainda vai receber um carro ajustado com um acerto menos agressivo, pelo menos foi o que o Helmut Marko falou, né, que a Red Bull tá preocupada aí com essa situação de que o carro só serve para o Max pilotar e vai fazer um ajuste menos agressivo para o segundo carro. Mas será que já parte desse GP? Desse Acho primeiro que GP? talvez eles já vão tentar dar uma olhada, mas Entendi. provavelmente muita coisa eles não vão conseguir fazer. Exato. Mas de qualquer forma, senhor Rafael, temos aqui uma questão para falar sobre o Yuki Tsunoda. Ok. Que é o seguinte, ele vai estrear no Japão, no GP da casa dele, e a Red Bull no Japão tem um ótimo histórico, né? Tem, de fato. Você quer ler pra nós? Aí. Nas últimas 3 provas, né, 24, 23 e 22, a Red Bull, na figura de Max Verstappen, Sim. foi pole e vencedor da corrida. Exatamente. Então o Tsunoda vai estrear em casa, num lugar em que a Red Bull se sente em casa, e no último ano da Honda, na sua parceria ali com a equipe, então é tipo meio que uma tripla casa pra Red Bull. Entendi, ok. Nesse GP aí. E assim, a missão do Tsunoda, eu não vou falar que é fácil, porque obviamente esse segundo carro aí já matou muita gente. Já. Mas a missão dele, desse jovem, feliz, saltitante, bonitico, com esse boné de pai aí, né? A missão dele é essa daqui, ó. Ser melhor do que o Pérez. Não muito. Não muito. Pelo menos igual. Sim. Se ele for igual, já é um grande alívio. Né? Então, você acha que ele pode repetir esses feitos de Checo Pérez aí? Cara, enquanto eu tava falando da tela anterior, eu até tava pensando, tipo assim, ali a gente tem os resultados do Max, né? Mas eu acho que talvez a coisa mais honesta ali seria os resultados do Pérez, né? A gente vê, porque, por exemplo, nesse recorte ali, a gente tem aquela infame corrida que o Pérez abandonou 2 vezes no GP do Japão. A pergunta foi se o Yuki vai ser melhor que o Pérez? Sim. De imediato, não. Se ele tem a capacidade de fazer pelo menos igual. De imediato, talvez não. Porque, enfim, ele assumiu esse carro meio que no susto. A gente não sabe qual é exatamente o tempo de preparação que ele teve pra essa corrida de simulador, enfim, outras coisas. Se ele dirigiu esse carro já na vida real. Então, assim, algumas questões. Eu acho que ele tem potencial e eu acho que ele pode atingir. Mas de imediato, talvez esperar o que o Pérez fazia na fase boa, né? Vale ressaltar. Talvez seja muito. Mas, honestamente, eu tenho muita fé nele. Você quer os resultados do Pérez em Suzuka, então? Vai, nos manda. últimos 3 anos? Manda. Em 2022, ele largou de P4 e terminou em P2. Em 2023, ele largou de P5 e abandonou. E em 2024, no famoso ano passado, ele largou de P2 e terminou em P2, dobradinha da Red Bull. Porque agora o GP do Japão tá no começo do ano. E era quando o PS era forte, né? Enfim, então assim, veremos. Eu tenho fé no Yuki, eu acho que ele é um bom piloto. E eu disse aqui que eu já achava que ele era a opção certa pra Red Bull desde o ano passado. Eu tenho fé nele. Mas vale ressaltar, o fato dele encarar uma rodada tripla logo de começo também é cruel, né? Porque se ele tiver uma corrida ruim, né, tipo a próxima, o GP do Japão, for ruim, preocupa pro GP do Bahrein e pro GP da Arábia. Preocupa, mas enfim, veremos. Eu tenho fé em Yuki. Eu acho que talvez não de imediato, mas eventualmente ele vai atingir o nível que o Pérez teve na fase boa. Essa rodada tripla também, a troca, eu acho que foi tão imediata assim do Liam Lawson justamente por causa dessa rodada tripla, né? Porque eu acho que o pessoal da Red Bull tava imaginando que se não trocasse agora, ia perder muito ponto. Depois da segunda corrida, ia ter que esperar mais 3. E aí eu acho que eles não queriam esperar 3 corridas, eles até dariam mais uma se tivesse uma rodada única, mas como era uma rodada tripla, aí bota o Tsunoda mesmo e seja o que Deus quiser. Agora, são 2 coisas, cara. A primeira é que, assim, pode ser uma dificuldade maior, porque ele não vai ter tempo entre uma corrida e outra pra trabalhar no simulador, enfim, fazer mais coisas que ele poderia fazer se ele tivesse semanas livres. Mas, por outro lado, é aquela coisa, né? Ele vai ter um intensivão de 1 mês pra aprender a pilotar esse carro. Na marra, né? Na marra, mas vai ter que ser na marra. E uma coisa que o Liam Lawson teve azar foi que ele, logo acho que no seu primeiro treino livre, ele quebrou e não conseguiu terminar, né? Não lembro. Não conseguiu fazer volta. Então,
Esse problema, aparentemente, o Tsunoda não vai ter, né? Porque não vai ter nem sprint nessas 3 corridas, então ele vai ter bastante tempo de treino aí pra ele poder aprender como esse carro funciona. Ele que já falou que não achou o carro tão difícil assim. Tão difícil de ser guiado assim, né? Então vamos ver o que vai acontecer com ele. Mas se ele sobreviver a essa rodada tripla, eu acho que ele tem boas chances de fazer um bom ano. Pra ele, exato. Se ele conseguir fazer uma rodada tripla aceitável ali, aí ele vai conseguir respirar, parar, estudar direito com esse carro aí e fazer um trabalho melhor. E vamos ver, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a reação dele correndo em casa com um carro bom pela primeira vez na vida dele. E já seria um atrativo a gente ver onde ele terminaria de Racing Bulls, né? Ainda mais isso. Mas, por falar em Racing Bulls, inclusive, pra gente encerrar esse assunto, eu acho que também vai ser muito curioso a gente ver como é que o Liam Lawson vai correr em comparação com o Hadjar e também em comparação com o próprio Tsunoda. Cara, eu nem considero tanto o Hadjar assim, viu? Eu tô mais curioso pra saber aonde ele vai ficar perto do próprio Tsunoda. Mas é que eu acho que ele pode tomar um pau do Hadjar na primeira corrida, honestamente. Eu acharia muito improvável, viu? É que beleza, a confiança dele deve estar no chão, né? Tá no chão. Deve estar no chão, mas... Tá no chão e assim, nada que ele tenha feito na carreira dele é tão impressionante assim, pô. Não, de fato. Na Fórmula 1, tá? Deixar claro. De fato. Mas é que, por exemplo, talento por talento, provavelmente o Lawson tá mais perto do próprio Tsunoda do que o Hadjar está ou esteve, enfim. Será? Então... Mas será? A gente não sabe, porque assim, o Liam Lawson, ele não deu um pau no Tsunoda nenhuma das oportunidades que ele teve. Mas nem o Hadjar. O Hadjar ficou mais longe, entendeu? Essa é a minha mas será? questão. O Hadjar ficou mais longe em ritmo de corrida, mas em ritmo de quali nem tanto. Ah, não, ok, mas e, assim, aí o quali a gente sabe não dá ponto, né? Não, eu sei, mas a gente sabe também que, o cara tá na primeira temporada dele, ele tá chegando agora na Fórmula 1, então, tipo assim, é normal que o cara sofra durante a corrida, fisicamente é mais demandante pilotar um Fórmula 1 do que um carro de categoria de base. Então tem vários ingredientes ali que justificam isso, né? Agora, o Liam Lawson é o que eu falo, cara. Na primeira oportunidade ali, ele não ficou muitos pontos à frente. Eu nem lembro se ele ganhou. Eu acho que ele não ganha. Mas ele não fica lá essas coisas. O Tsunoda abandonou muitas corridas que ele correu, então, tipo, também tem um fator azar ali do Tsunoda pra ter sido vencido pelo Hadjar na primeira temporada. O Hadjar não, o Lawson. Sido vencido pelo Lawson em algumas corridas na temporada passada. Na temporada retrasada. E na temporada passada eu também não vi nada de especial, assim. Então eu tô curioso pra ver o desempenho do Liam Lawson voltando pra essa Racing Bulls. E eu acho que ele tem que tomar cuidado, né? Porque se essa crise de confiança aí abater muito ele, talvez ele nem termine o ano, né? Cara, sim, mas honestamente eu acharia muito, muito provável. Eu acho que a Racing Bulls é um carro bom pra você fazer esse trabalho de retomada de confiança. Também acho. Já funcionou com o próprio Gasly alguns anos atrás, né? Tanto que na temporada que ele é rebaixado, ele conquista um pódio de Toro Rosso, mesmo que seja uma puta de uma cagada. Ajudou muito ele. Enfim, parece ser um carro mais tranquilo de pilotar. É um carro dos carros do meio do pelotão. É um carro que parece ter um desempenho interessante, então acho que... Assim, não vejo ele mantendo essa fase ruim que ele teve na Red Bull a ponto dele ser demitido ou dele ser descontinuado no fim do ano. Acho que ele vai conseguir se virar de boa e... Eu acho que no fim dessa rodada tripla ele já vai estar com uma confiança renovada. Tá, mas e se o Tsunoda começar a andar pior que o Lawson na temporada? Não é tão absurdo assim esse cenário, honestamente. Mas aí não vai ter que fazer. A Red Bull vai ter que ter paciência e vai ter que dar tempo pra ele, porque é aquilo, não tem que impor. Tipo assim, se o Tsunoda der errado, não tem que impor. Mas é justamente essa a pergunta. Tipo, quem que a Red Bull coloca se ele der errado? Vai ser o... já colocou muita gente. Falou, vai ter que ser o Hamilton Marco. Ou vai ser o... Mas enfim, piadinha essa parte. Vai ser o Jos Verstappen, que é o único cara capaz de bater em Max Verstappen, né? O único cara que já bateu muito em Max Verstappen. Mas, tipo assim, piadas à parte, não tem que impor. Então, tipo assim, caso ele comece a andar pior, caso ele não tenha desempenho, a Red Bull vai ter que, tipo, pegar na mão dele e falar, Yuki, tipo assim, a gente não tá feliz com o seu desempenho, mas você é a nossa última esperança, então a gente vai abraçar você e você vai até o final do ano e vamos ver aí o que dá pra fazer, tá ligado? O Marcos já falou que ele vai até o final do ano, né? Mas assim, se alguém tivesse perguntado sobre o Liam Lawson, ele também diria a mesma coisa, né? E demorou 2 corridas pra ele mudar de ideia. Mais ou menos, né? Porque é aquele que a gente fala, tipo assim... não sei, enfim. Não, ele falaria, pô. Você acha que ele que decidiu lá? Ele não foi contra a opinião dele.
No caso, por exemplo, de um De Vries da vida, que ele sempre foi contra, ele sempre deixou muito claro, a gente ia conseguir entender, né? Sim. Mas ele não falou nada, não. Enfim. Complicada a situação aí, né, da Red Bull. Mas, mano, mas eu acho que o Tsunoda vai dar minimamente certo. Eu acho também, eu tenho esperança agora, um comentário aqui paralelo apenas do torcedor Rafael. Mano, eu vou ficar muito decepcionado se ele não der certo. Mas se ele der certo, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, mano. Mano, se ele der certo na Red Bull, vai ser uma das maiores conquistas da minha vida. Mesmo sem eu ter feito nada. Da sua vida. Porque eu defendo o Yuki faz muito tempo, eu acho ele um bom piloto. E se ele der certo, eu particularmente vou me sentir realizado. Defende mesmo, cara. Quem acompanha o canal aqui, sabe. Sim. Caralho, Ciro, toda vez, hein? Pô, muta teu celular aí, ó. Véio. Tá atrapalhando a live aí, cara. O Velino falando aqui, ó. Se o Tsunoda começar a andar pior do que o Lawson, aí é botar o Max na Racing Bulls e ver o título mundial. Mano, defenda essa tese também. Eu já falei, eu quero o Max na Racing Bulls. Só pra gente testar um negócio. Só pra gente testar, exato. Podia botar ele pra fazer um treino livre só, né? Não precisa nem fazer Sim. Pega o treino lá dos jovens. É o jovem Max Verstappen. Não, aí você coloca um jovem na Red Bull pra treinar no lugar dele e você coloca ele no lugar do Racing Bull. Entendi. No lugar de tanto faz. Do Liam Lawson, vai que ninguém gosta dele mesmo. O Vitor Rampado falando que não torço para a Red Bull, mas vou torcer pro Yuki. Perfeito. O Yuki é um cara... O chat do CZ está com o Yuki Tsunoda. Não, o cara... Está. Mas o Yuki é um cara legal, pô. Ele é um personagem interessante. Mano, ele é incrível, porra. Ele é um personagem... O Liam Lawson também é. A Red Bull traz personagens interessantes pro mundo. Mano, de fato. Mano, entretenimento não falta, né? Às vezes pode até faltar ponto, mas entretenimento não falta. Olha, ponto falta. Essa família é muito unida. E também muito unida. Essa família é desunida. Na verdade, da Red Bull é assim, né? Mas É que, pô, você pega, assim, um Berman, um Kimi Antonelli. O Kimi Antonelli ainda é um personagem interessante, porque o Toto Wolff tornou ele um personagem interessante. Pintou ele como se ele fosse o novo Ayrton Senna, mas Mas você pega um Oliver Berman, assim, e até a própria personalidade do Kimi Antonelli em si é um negócio blasé, né? Muito blasé, muito sem graça, né? Agora, você pega um Liam Lawson, sai mostrando o dedo do meio pra galera. Sim, não é. Você pega um Yuki Tsunoda, que xinga no rádio. O Yuki Tsunoda... Galera, eu quero mais balanço de freio na frente. E os caras não acham uma boa ideia. Ele fala, mas eu quero fazer. Foda-se. Sim, foda-se a sua ideia. Mas tá bom, então faz aí, tá ligado? Então, tipo, pô, esse tipo de personagem interessante, mas é legal, pô. Exato, eu acho legal, eu acho maravilhoso. E ele tem personalidade. Olha lá, o Oliveira CRF, nosso querido Flávio Bull. Meu Botafogo? Eu quero que o Botafogo se foda. Que eu quero uma bomba no engenhão, porra. Meu Botafogo, caralho. Ai, tá aí. Um abraço pro Flávio Bull. O Botafogo perdeu ontem? Perdeu de 1-0, eu acho, ou 2-1, não lembro. A Vivian falando aqui, ó, queria comprar uma camisa da Red Bull, mas como eu explico para as pessoas que tô vestindo ela em um Yuki Tsunoda Way e não em Max Verstappen? Marco Horner Way. Não sei, viu, Vivian? Você pode comprar a merch do GP Tsunoda, do Japão. Né? Do GP do Japão especificamente. Um boné do Tsunoda. Pode 22. Ser também, 22. Mas aí é foda que aí já vai aparecer outra coisa também. Tá aí, então. Olha lá, o Pedro falando aqui, queria que o Tsunoda corresse com o carro desatualizado, só pra ver um negócio. Mano. Já falando que tem que correr o carro da Racing Bulls. Mas que ele já tava correndo o carro da Racing Bulls. E tava fazendo melhor que o Lawson. Verdade. Enfim, é isso que a gente pensa sobre Tsunoda. Vai ser uma jornada curiosa, essa do Tsunoda. Será que não existe uma possibilidade da Red Bull entrar com um manifesto na FIA? A Red Bull ter um carro e a Racing Bulls ter 3, e aí eles escolherem um melhor piloto? Tipo assim, não. O segundo carro é o Yuki porque ele tem mais pontos, tá ligado? Cara, seria engraçado. Seria né? bom. Mas acho que ficaria um pouco complicado aí a questão do equilíbrio esportivo. Já que as outras equipes só tem 2, né?